ordinária de 2014. Sim. Peço a todos que fiquem em pé e solicito ao vereador professor João Carlos de Campos Feital, primeiro secretário, a leitura do trecho do Evangelho. Salmo 26. Faze-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade e confio no Senhor sem vacilar. Examina-me, Senhor, e prova-me. Sonda-me o coração e os pensamentos, pois a tua benignidade tenho-a perante os olhos e tenho andado na tua verdade. Não me tenho assentado com homens falsos e com dissimuladores não me associo. Aborreço a súcia de malfeitores e com os ímpios não me assento. Lavo as mãos na inocência e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para entoar com voz alta os louvores e proclamar as tuas maravilhas todas. Eu amo, Senhor, a habitação de tua casa e o lugar onde tua glória assiste. Não colhas a minha alma com a dos pecadores, nem a minha vida com a dos homens sanguinários, em cujas mãos há crimes e cuja destra está cheia de subornos. Quanto a mim, porém, ando na minha integridade, livra-me e tem compaixão de mim. O meu pé está firme em terreno plano, nas congregações, bendirei ao Senhor. Amém. Solicito a todos que permaneçam em pé para cantarmos o hino de Heitor. Invisível renascer, o Brasil colônia.
Convido o vereador José Josemar Ribeiro da Costa para a leitura do Evangelho na próxima sessão. Leitura da ata. Solicito ao senhor primeiro secretário a leitura da ata da 11ª sessão ordinária de 2014, realizada no dia 22 de abril de 2014. Solicito a senhora vice-presidente, vereadora Nailã, que é a sua presidência. Ata da 11ª sessão ordinária de 2014 da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Itu. Aos 22 dias do mês de abril do ano de 2014, inicialmente sob a presidência da vice-presidente vereadora Nair Bispo dos Santos Lang, realizou-se a 11ª sessão ordinária da Câmara de Vereadores da Estância Turística de Itu, Estado de São Paulo, República Federativa do Brasil, em sua sede, a Alameda Barão do Rio Branco, número 28, Centro, às 14 horas. A senhora vice-presidente declarou abertos os trabalhos da presente sessão, na qual estiveram presentes o vereador Dr. Marco Aurélio Hortêncio Bastos, Nair Bispo dos Santos Lang, professor João Carlos de Campos Feital, Paulo Eduardo Andrade Ortiz, Antônio Hermes da Costa, Balbina de Oliveira de Paula Santos, Givanildo Soares da Silva, José Josimar Ribeiro da Costa, Joselito Santos de Farias, Mateus Aurélio Rocha de Lima, Mateus Nogueira Costa, Olavo Volpato e o Dr. Sérgio Castanheira de Souza. Dando início aos trabalhos, a senhora vice-presidente solicitou ao vereador Givanildo Soares da Silva a leitura do trecho do Evangelho, convidando após o vereador professor João Carlos de Campos Feital para a leitura do Evangelho na próxima sessão. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Dr. Olavo Volpato. Quero ouvir do plenário que se esqueça o restante da leitura da ata, uma vez que é de conhecimento de todos. Está em votação a dispensa da leitura da ata. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantem, por favor. O texto da ata está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários se levantem, por favor. Aprovado por unanimidade. Solicito ao senhor primeiro secretário a leitura do expediente recebido. Ofícios recebidos. Retoma a presidência ao vereador Dr. Marcos Bastos. Ofício do gabinete do prefeito da Estância Turística de Itu, Antônio Luiz Carvalho Gomes, ofício 122/2014. Senhora presidente, com o presente remeto os esclarecimentos pertinentes ao envio do projeto de lei que recebeu o número 130/2013, o qual dispõe sobre a alteração da lei número 185/2002, cuja emenda expressa a autorização para a venda do imóvel localizado à Rua Madre Maria Brasília, de número 64, Centro de Itu, de propriedade do patrimônio público deste município, mediante concorrência pública ou leilão, junto a essa Casa de Leis, bem como uma cópia do parecer técnico de avaliação respectivo, realizado por Massoc Imóveis Limitada, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, número 12195520001-81, de Lavra do profissional avaliador César Massoca, com KNAI 06579 e CRECE 084754. Documento este cariado na Instrução Processual dos Autos Administrativos, sob número 1286/2013, constante no texto do artigo 1º da Lei número 185/2002, alterada pela Lei número 1596/2013. Saliente-se por oportuno que, quando da elaboração da exposição de motivos do declinado projeto de lei, equivocadamente constou que a avaliação do imóvel em tela teria sido efetuada pela Associação dos Corretores de Imóveis de Itu, quando
acertadamente deveria constar à microempresa uma Soca Imóveis Limitada, haja visto que é devidamente contratada a tanto. Não se olvide de que o documento denominado Exposição de Motivos se trata tão somente da apresentação das justificativas que embaçam interesse público para a propositura e encaminhamento de todo e qualquer projeto de lei, seja de iniciativa do Poder Executivo ou do Poder Legislativo. Este último sob a denominação de justificativa, de forma a que seja submetida a apreciação e regular aprovação pelos nobres edis. Isso significa afirmar que a exposição de motivos tem o condão jurídico de esclarecer as razões que fundamentam o teor projeto de lei, que deve observar a forma escrita com observância às técnicas legislativas nele incidentes, de modo que não faz parte integrante do corpo da lei, mas sim da formalização documental do seu regular encaminhamento. Vale dizer que tais proposituras normativas são submetidas aos trâmites administrativos e legislativos em estrita observância aos princípios da formalidade e legalidade, com apreciações e pareceres devidos das comissões e estas pertinentes, para que, somente ao depois, serem objeto de votação em plenário, que foi realizado nesse caso. Ao ensejo, renovo votos, consideração e aprovo. Lido. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Ivanildo Soares. Senhor presidente, é oportuna essa questão de ordem. Eu alerto Vossa Excelência e os nobres pares novamente. Eu tenho posse desse documento aí, porque aqui não está saindo no site da Câmara, não está abrindo, mas eu tenho, porque eu sou parte integrante, eu sou o autor da denúncia, eu tenho esse processo aqui que o nobre prefeito Tuísio tenta novamente enganar a justiça. Peço que Vossa Excelência se atente, inclusive no despacho da desembargadora. E eu vou ler, porque Vossa Excelência me deu questão de ordem. Não sou eu que estou dizendo, eu já tinha esse protocolo aqui em mãos, está aqui, mas não está impresso aqui. Não está pedi até para o nobre vereador Eduardo Ortiz ver se tinha com ele lá. Não está. Está só escrito ofício, mas não há. Vou alertar novamente. E o despacho não é meu, da desembargadora. O nobre advogado competente, Danilo Carlos Rodan, tentou distorcer o assunto na justiça, mas a nobre desembargadora não caiu no conto do vigário, né? Eu vou ler aqui o despacho da nobre desembargadora, para que Vossa Excelência entenda que, se votar, inclusive não terá mais esse leilão, que ela manda citar todos os senhores e principalmente o senhor prefeito municipal. Esse é o resumo. No entanto, olha o que ela diz do egrégio Ministério Público local, para os senhores terem uma ideia. No entanto, com todo respeito, inclusive, isso aqui é parte integrante do processo, foi o despacho que ela deu, que o doutor Danilo, muito competente, tentou na última hora para que ela passasse sem ler, e ela não caiu. Ela falou, não, eu quero que leia e não tem tempo de protocolar. Não vou pôr o leilão acontecer antes disso aqui ser visto e analisado. No entanto, com todo respeito, inclusive ao posicionamento da senhora promotora de justiça, a ação foi proposta contra lei com efeitos concretos. A eventual declaração de sua nulidade poderá impedir os prejuízos ao erário descrito na inicial em tese. A edificação foi proposta por mim, etc. Mas eu vou só um despacho final, senhor presidente. Falta 2 minutos. Os efeitos concretos da lei já apareceram. Foi publicado em tal para a vida do bem apenas com base no diploma legal apontado, sem a prévia avaliação, como já antevia a petição da apresentação. Aliás, a venda estava designada para 24 de abril, mas a dona desembargadora relatora, atendendo o pedido do apelante Givanildo Soares, em ação cautelar, número tal, como informa o sítio eletrônico, sítio assim mesmo está escrito, que é site em inglês, desse tribunal, proferiu a seguinte decisão:
e eu vou ter um monte de coisa aqui, mas eu vou finalmente e posso mostrar para Vossa Excelência e peço que Vossa Excelência conste em ata e não caia no mesmo erro, porque não é mais o prefeito que está assinando como investigado. Será Vossa Excelência quem votar favorável a esse ofício que foi lido agora. Citem-se os réus nos termos do artigo 802 do Código de Processo Civil. Abra-se vista a dor da Procuradoria-Geral de Justiça após torne os autos conclusos. Portanto, não é aí ela diz assim: a lei municipal em questão apresenta efeitos concretos autorizando a venda do prédio, sem determinar a prévia avaliação, respeitando apenas um valor mínimo. Por isso, tem a natureza de ato administrativo atacável pela via de ação popular. Portanto, não é o autor carecedor de ação. E a lide, ou seja, o conflito deve ser formado, decidindo-se o mérito. Nesses termos, requer esta Procuradoria de Justiça a procedência do recurso. Eu estou concluindo, senhor presidente, estou com 3 linhas. Obrigado, presidente, muito obrigado. Nos termos, requer esta Procuradoria de Justiça a procedência do recurso para anular a referida sentença, determinando a formação da lide e a consequente citação dos réus. São Paulo, 24 de abril de 2014, Mabel Esquiavo Tucunduva Prieto de Souza, promotora de justiça de segundo grau. Só isso que eu queria dizer para Vossa Excelência, que o Ministério Público vai citar todos os réus pela ilegalidade desse projeto. Só gostaria de dizer ao nobre vereador que o prefeito apenas encaminhou um ofício a esta casa, através da presidência, para ser anexado ao projeto, e o prefeito está tomando todas as atitudes cabíveis para a defesa nesse caso, assim como todos os vereadores aqui citados que foram favoráveis terão que se manifestar e se manifestarão em defesa do referido projeto. Então não tem nada de ilegal, esse ofício não vai ser votado, apenas foi encaminhado ao presidente como justificativa, foi lido para servir como justificativa no processo. Questão de ordem. Questão de ordem, vereadora Paulina de Oliveira de Paula. Presidente, eu entendo o vereador Givanildo, acho que ele está correto. Agora, eu vejo o seguinte: esse projeto, ele veio da prefeitura, vereador Givanildo, passou pelo jurídico da prefeitura. Ele chegou até a Câmara e passou pelo jurídico da Câmara. Terceiro ele chegou até nós. Então, passou pelas comissões, bem lembrado. Então, eu acho que nós, vereadores, temos autonomia para votar da forma que nós quisermos. Eu vejo dessa maneira. E eu votei o projeto e falei em plenário que eu votaria pela PAI. E também porque foi feita uma emenda no projeto que seria valor mínimo, 15 milhões, valor mínimo. Por isso que eu votei. Então, eu não vejo ilegalidade nesse projeto, sinceramente. Porque nós temos 3 poderes, o senhor sabe disso. Nós temos 3 poderes. E eu votei com consciência o projeto. E não me arrependo de ter votado. Com todo o respeito que eu tenho ao senhor, e acho que o senhor está correto. Mas eu vejo a minha posição nisso aí. Questão de ordem. Muito obrigada. Questão de ordem, vereador Josimar Ribeiro. Senhor presidente, até parabenizar a vereadora pelas palavras, foi a nossa conduta, todos os vereadores aqui. Agora, o que estão tentando fazer realmente é um trabalho negativo diante de uma ação que essa casa aqui aprovou, né, por 11 votos a 1. E hoje, vocês viram, eu até gostaria de saber do presidente, o novo vereador apresentou um documento que já tem uma cópia desse documento que foi lido hoje. Eu acho que os demais vereadores têm essa cópia. Se não tem, eu gostaria de também ter essa cópia. Né? Porque acaba pairando alguma dúvida, o vereador coloca de uma forma, como ele é o detector da verdade, daquilo que ele está certo, só que ele esquece um detalhe. Ele está fazendo o papel, está certinho, não, vereador. Agora, não adianta ficar pegando isso com um intuito único e exclusivamente. Que ele deveria ter entrado, sim, buscando sim, junto ao executivo. Ele entrou contra essa casa, contra cada vereador, no processo está aí. Todos nós hoje somos réus diante desse processo, qual ele mencionou. Então, eu só queria deixar bem claro, são essas atitudes, essas ações que a gente vê de vereador, o vereador que ele bate a sobra. E se tenta colocar como o detector das verdades, é o dono da verdade. Então,
Então, deixar bem claro, nós votamos consciente, sabemos que tem uma instituição que necessita urgentemente de apoio, que é a APAI. E como a Balbina mencionou aqui, valor mínimo. E nós votamos consciente que ali seria beneficiada uma instituição séria, que é a APAI. Votei e voto e continuarei votando e acreditando sim que esse projeto vai à frente, porque nós temos que acreditar na justiça. É uma liminar, pode ser derrubada, pode ter certeza. No momento oportuno será derrubado. Agora hoje quem está sendo prejudicado é a APAI, uma instituição séria do município de Itu, que presta um grande serviço, que infelizmente precisa de um apoio. Precisa de um apoio. E essa casa se colocou à disposição. Agora o vereador quer fazer palanque em cima de uma situação que ele acha que tem irregularidade. E eu tenho certeza que a justiça vai ser feita. A justiça vai dar sim. A causa ganha, porque é um trabalho que está sendo desenvolvido em busca sim do desenvolvimento da cidade. Agora, querer jogar essa casa aqui, vereadores aqui, como se fala, tem uns mais simples, outros mais conhecedores da lei e assim por diante. Mas todos nós representamos o povo. E hoje não podemos escalar não. Isso eu estou falando por mim. Não estou falando por nenhum de vocês. Cada um de vocês se posicione e fale aquilo que cada um acha que deve ser falado. Estou falando por mim. Não vou me calar diante de palavras, de colocações que tentam induzir a população ao erro, se colocando como dono da verdade. Como defensor. Defensor do quê? Então, senhor presidente, essas são as minhas palavras. Votei e continuarei votando e acredito sim que o governo está fazendo o melhor pela cidade. Agora, a justiça está aí para que a gente possa buscar. Mas isso é simplesmente uma liminar, a qual, com certeza, no momento oportuno, a parte jurídica, que seja essa casa, que seja o executivo, vai estar apresentando a documentação como foi lida aqui. Já se falou assim, vocês vão estar votando. Quem vai votar isso aqui? Isso aqui foi um ofício. Só que perante a população que está em casa, não sabe o que está acontecendo aqui. Então, para que não haja dúvida, é um ofício que foi encaminhado essa casa. Viu, senhor presidente? Pode ficar tranquilo. Vossa Excelência terá sempre o meu apoio. Pode ficar tranquilo, isso aí não justifica. E desculpa a explanação, mas é isso que eu gostaria de colocar, para que não fique dúvida na cabeça das pessoas. Senhor presidente, questão de ordem. Fui citado pela vereadora Balbina. Questão de ordem, vereador Joaquim. Só quero dizer o seguinte, em nenhum momento está dizendo a APAI nesse projeto. Vou deixar bem claro. E eu sou favorável que não dê 3 milhões, dê 6 milhões para a APAI. Venda pelo preço justo. O que está em questão, eu estou falando legalmente, senhor presidente. Não vamos colocar mentiras no projeto e graças a Deus a sociedade sabe o que está acontecendo. O projeto veio aqui erroneamente dizendo que era uma instituição que fez um orçamento e não foi. Foi outra. E aí, não é uma liminarzinha não, senhor presidente. É uma decisão do egrégio Tribunal de Justiça, onde a nobre desembargadora, que é uma liminarzinha, foi dito que consta em ata, não é uma liminarzinha. Aqui o nobre magistrado entendeu que deveria ter uma avaliação, mas que não corria risco de perda do erário, porque na véspera ou no dia do leilão tinha que ter uma avaliação real do dia. Porém, senhor presidente, essa liminarzinha, qual foi dito aí, ela diz um agravante, que o egrégio Tribunal de Justiça manda apurar a irregularidade e citar os réus. Agora, eu não atrapalhei nenhum vereador. Quem votou contrário automaticamente é parte. Não fui eu alertei aqui na sessão anterior, senhor presidente. Então ela não é uma liminarzinha, em nenhum momento no esboço desse projeto, ela diz que o valor da venda é para investimento. Deixar bem claro minhas palavras em ata, que a liminarzinha ao qual se referiu o meu antecessor foi de uma nobre desembargadora que disse que tem que apurar. Não sou eu. Então sou eu que estou jogando a sociedade contra essa casa? Sou eu que estou mentindo o que a nobre desembargadora relatou? E além de não bastasse a liminar, ela manda intimar os réus para a lide. Ou seja, para explicarem-se, para dar explicação o porquê estão vendendo. Porque o original do projeto, senhor presidente, é outro agravante, não poderia ser feito. Eu vou explicar para alguns que não devem entender, ou fingem que não entendem.
O original que vinha do governo Piunti, senhor presidente, era para venda para ajudar o SAI. Que inclusive o vereador do antecedor era vereador na época e bateu contra a venda. E esse projeto foi modificado, não pode também, senhor presidente. Não pode ser modificado sem... Ele tinha que ser feito um outro projeto. Ele modificou e perdeu a essência. Qual era a essência do motivo dessa venda? Era vender para ajudar o SAI, o extinto SAI. E a mudança foi feita de uma forma errônea, inclusive tentaram me denegrir perante a nobre desembargadora, e que não caiu nessa conversa, que essa liminarzinha, assim como disseram aí, foi de uma desembargadora que também tentaram recorrer, e ela disse, não, vai ser apurado e sinta-se os elos. Senhor presidente, obrigado. Gostaria de dizer a todos os vereadores que podem ficar tranquilos quanto ao mérito dessa questão. A desembargadora apenas solicitou que quer ouvir o outro lado. Ela não se posicionou que a coisa está errada, que o projeto foi votado erroneamente. Houve no projeto, na justificativa do projeto, na exposição de motivos, uma frase errônea, onde dizia-se que era a associação comercial, a associação de corretores que tivesse avaliado, e não foi. Porém, no projeto não consta isso. Então, isso aí já é um fato tranquilo, e que todos que votaram a favor podem ficar tranquilos. Exposição de motivos, justificativa do projeto, não inclui o voto do projeto. Ali está explicando onde pode ter havido uma frase errada, que já foi corrigido nesse ofício. E existe uma avaliação do imóvel feita por corretora capacitada, identificada e com toda a capacidade que pode se fazer. Então não existe nenhuma coisa errada feita por essa casa. Podem todos ficarem tranquilos. Todos os vereadores, se forem citados, farão a sua defesa, ou seja, explicarão por que votaram a favor, e eu acredito que o desfecho será favorável a essa casa, porque, como já foi dito, não houve nenhum fato fora da legalidade. Apenas o projeto veio, o projeto foi acatado e o projeto foi votado. E a desembargadora também, por si, ela acatou a queixa, a denúncia, e ela tem que ouvir o outro lado. Ela não pode se posicionar só com um lado. Como nem todos tinham sido ainda explicado, feito a sua defesa, evidentemente ela ainda não se posicionou. Somente a prefeitura se posicionou. Essa casa irá se posicionar futuramente, e com certeza a justiça vai pender para o lado certo. Solicito ao senhor primeiro secretário que continue a leitura dos ofícios. Do Ministério da Saúde, Secretaria do Fundo Nacional de Saúde, comunicado 5429, de 17 de abril de 2014, informando a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde para o programa Pagamento de Rede Viver Sem Limites, CEL Municipal. Lido. Do Ministério da Saúde, comunicado 012727/2014, de 17 de abril de 2014, informando a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde para o programa Pagamento de Centro de Especialidades Odontológicas Municipal. Lido. Da Caixa Econômica Federal, da Superintendência Regional de Sorocaba, ofício 555/2014, de 10 de abril de 2014, comunicando crédito de recursos financeiros do Orçamento Geral da União, no valor de R$ 59.060, na conta vinculada do Programa Pro Município Gestão Desenvolvimento Urbano. O Observatório Social, ofício número 5 de 2014, de 23 de abril de 2014, assinado por André Dias,
Assunto: providências em relação ao não cumprimento do prazo de respostas às solicitações realizadas ao Poder Executivo. Lido. Ofício 06/2014, de 23 de abril, do Observatório Social, assinado pelo senhor André Dias. Assunto: providências em relação ao não cumprimento do prazo de respostas às solicitações realizadas ao Poder Executivo Municipal. Lido. Ofício 07/2014, do Observatório Social, assinado pelo senhor André Dias. Ofício 07, de 23 de abril de 2014, assunto: providências em relação ao não cumprimento do prazo de respostas às solicitações realizadas ao Poder Executivo Municipal. Lido. Ofício número 08/2014, do Observatório Social, de 23 de abril, assinado pelo senhor André Dias. Assunto: providências em relação ao não cumprimento do prazo de respostas às solicitações realizadas ao Poder Executivo Municipal. Lido. Ofício número 9 de 2014, do Observatório Social, assinado pelo senhor André Dias, em 23 de abril. Assunto: providências em relação ao não cumprimento do prazo de respostas às solicitações realizadas ao Poder Executivo Municipal. Lido. Do Observatório Social, ofício número 10 de 2014, de 23 de abril de 2014, assinado pelo senhor André Dias. Assunto: providências em relação ao não cumprimento do prazo de resposta às solicitações realizadas ao Poder Executivo Municipal. Lido. Solicito ao senhor primeiro secretário que faça a leitura dos projetos. Do gabinete do senhor presidente da Câmara, doutor Marco Aurélio Hortêncio Bastos, projeto de lei número 40/2014, que institui o Dia da Mãe Peregrina no âmbito do município da Estância Turística de Itu. Lido. Caminho jurídico. O gabinete do vereador Eduardo Ortiz, projeto de lei número 41, que institui no município de Itu e inclui no calendário oficial do município de Itu o Dia Municipal da Pessoa com Deficiência. Lido em caminho jurídico. Da ATL, assinado pelo senhor prefeito Antônio Luiz Carvalho Gomes, prefeito da Estância Turística de Itu, ofício ATL/043 de 2014, de 25 de abril, que encaminha o projeto de lei que altera a redação da emenda do artigo 1º da Lei Municipal número 1635, de 21 de fevereiro de 2014, para análise e apreciação dos nobres vereadores desta Casa. Lido em caminho do departamento jurídico. Solicito agora que o primeiro secretário vereador Augusto Feital faça a leitura dos requerimentos. No gabinete do vereador Olavo Volpato, requerimento número 23/2014, considerando que por força de decisão administrativa do Governo do Estado de São Paulo, os serviços desenvolvidos pela 40ª Circunscrição de Trânsito sediada na nossa cidade
foram recentemente transferidos para a unidade de Tudo Poupa Tempo, oficialmente inaugurada no dia 25 do corrente mês, com a presença de Sua Excelência o Governador do Estado, Dr. Geraldo Alckmin, considerando que o bom conceito atribuído pelos usuários aos serviços da 40ª circunscrição do trânsito de nossa cidade nos últimos tempos, em grande parte deveu-se à eficiência e dedicação do seu diretor, Dr. José Moreira Barbosa Neto, sem dúvida um dos mais destacados quadros da Polícia Civil do Estado de São Paulo, considerando finalmente que esta Casa de Leis deve juntar-se a manifestações de reconhecimento e gratidão da comunidade ituana pelos bons serviços prestados pelo Dr. José Moreira Barbosa Neto frente à 40ª circunscrição de trânsito em nossa cidade, requeiro que seja expedido o ofício ao senhor Dr. José Moreira Barbosa Neto, delegado da Polícia Civil do Estado de São Paulo, expressando o reconhecimento e gratidão desta Casa de Leis pelos bons serviços que prestou à comunidade ituana no exercício das funções de diretor da extinta 40ª circunscrição de trânsito sediada em nossa cidade. O requerimento número 23/2014, de autoria do vereador Olavo Volpato, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários, levante-se, por favor. Aprovado por unanimidade dos presentes. No gabinete do vereador senhor Olavo Volpato, requerimento número 24/2014, com senhor Olavo, perdão, posso que esse é a mesma, posso só ler a pessoa, não tem problema. Não, senhor. Mesmo requerimento relativo aos serviços desenvolvidos na 40ª circunscrição de trânsito, agora homenageando a senhora Conceição Aparecida Zicati. O requerimento número 24/2014, de autoria do vereador Olavo Volpato, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários, levante o favor. Aprovado por unanimidade dos presentes. Esse também. O gabinete do vereador senhor Olavo Volpato, o requerimento, vamos pular para o número 26, que fala dos trabalhos desenvolvidos pela 40ª circunscrição de trânsito sediada em nossa cidade, que foram transferidos ao Poupa Tempo. O senhor vereador Olavo Volpato requer que sejam expedidos hospícios aos funcionários públicos municipais, aos senhores Ricardo Aparecido Sório, Moisés Fernandes, João Meneghini Neto, Wendel Milani Leonardi, e as senhoras Maria Odila de Campos e Dulcineia Pedro, expressando o reconhecimento e gratidão desta Casa de Leis pelos bons serviços prestados à população na 40ª circunscrição de trânsito. O requerimento número 26/2014, de autoria do vereador Olavo Volpato, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários, levante-se, por favor. Aprovado por unanimidade dos presentes. Justificativa de voto do vereador. Pode falar lá. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Olavo Volpato. Eu coloco esses três requerimentos da disposição dos demais pares. Coloco esse requerimento, senhor presidente, à disposição dos demais pares que quiserem subscrever. Será colocado. Vereador, não tem justificativa de voto porque não está em discussão o requerimento. Tá. Pelo regimento. Tá.
Cada um na palavra. O gabinete do vereador Olavo Volpato, requerimento número 25/2014, considerando que os moradores da rua Gabriel de Bourbon e Bourbon, no bairro São Luís de nossa cidade, reclamam das constantes quedas de energia elétrica em suas residências, fato que, segundo os mesmos relatam, passou a ocorrer após a inauguração do novo prédio sede da Prefeitura Municipal, localizada no bairro. Considerando que as quedas constantes de energia na referida rua, além da interferência na vida diária dos moradores, provocam prejuízos às atividades do comércio e serviços ali estabelecidos, requeiro seja expedido ofício à Gerência Regional Oeste da Companhia Piratininga de Força e Luz, sediada em Sorocaba, solicitando urgentes providências para sanar o problema das constantes quedas de energia elétrica que ocorrem nas residências e estabelecimentos comerciais e de serviços localizadas na rua Gabriel de Bourbon e Bourbon, bairro São Luís de nossa cidade. O requerimento número 25/2014, de autoria do vereador Olavo Volpato, está em votação. Vereadores favoráveis permanecem sentados, contrários levante por favor. Aprovado por unanimidade dos presentes. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Olavo Volpato. Coloco também esse requerimento à disposição dos demais partes que quiserem subscrever. Será colocado. Solicito ao senhor primeiro secretário agora que faça a leitura das moções. O gabinete do vereador Matheus Nogueira Costa, moção número 177/2014, moção de pesar pelo falecimento do senhor Maurício Cavalieri, 79 anos, ocorrido no dia 27 de abril de 2014, deixando 4 filhos. Definido na forma regimental. O gabinete do vereador José Josimar Ribeiro da Costa, moção número 178/2014, moção de congratulação com o senhor Marques Santos Silva, comerciante há mais de 20 anos no bairro Cidade Nova, pelo excelente atendimento prestado em seu estabelecimento mecânico do Marques, sempre atendendo a todos com muita dedicação, qualidade e simpatia. A moção número 178/2014, de autoria do vereador José Josimar Ribeiro da Costa, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários levante-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Do gabinete do vereador senhor Olavo Volpato, moção número 179/2014, moção de pesar pelo falecimento no dia 23 de abril da senhora Maria da Silva Mateus, deixando saudades aos parentes e amigos. Deferido na forma regimental. No gabinete do vereador Marquinhos da Funerária, moção número 180/2014, moção de congratulação com o grupo de escoteiro do Tuguaçu, na pessoa do seu diretor-presidente,
senhor Anésio de Paulo Tenório, pela comemoração do Dia Mundial do Escoteiro, celebrado todo dia 23 de abril. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Marquinhos da Funerária. Presidente, eu gostaria que o senhor Olavo assinasse comigo essa moção, que o senhor Olavo é um dos padrinhos do escoteiro mirim. Obrigado. A moção número 180/2014, de autoria do vereador Marquinhos da Funerária, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários, levantes, por favor. Aprovado por unanimidade dos presentes. Do gabinete do vereador Marquinhos da Funerária, moção número 181/2014, moção de congratulação com a senhora Nádia Michele Montessoro, enfermeira, pelo excelente atendimento à população junto ao PAN do Padre Bento e Vila Martins, sempre tratando todos com muito profissionalismo, carinho e respeito. A moção de congratulação número 181/2014, de autoria do vereador Marquinhos da Funerária, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários, levantes, por favor. Aprovado por unanimidade dos presentes. Do gabinete do vereador Marquinhos da Funerária, moção número 182/2014, moção de congratulação com o senhor Aurano Amaral, cabeleireiro, pelo brilhante atendimento ao seu público, junto ao Salão Elite, situado no Plaza Shopping, sempre tratando todos com muito profissionalismo e respeito. A moção de congratulação número 182/2014, de autoria do vereador Marquinhos da Funerária, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários, levantes, por favor. Aprovado por unanimidade dos presentes. Do gabinete da vereadora Balbina de Oliveira de Paula Santos, moção número 183/2014, moção de congratulação à Igreja Evangélica Pentecostal Cristo Liberta pelo seu 37º aniversário de ministério na pessoa dos pastores Rosimeire Soares e Natalina Silveira. Esta entidade desenvolve diversos trabalhos assistenciais voltados para toda a comunidade, visando tão somente o bem-estar de todos. Moção de congratulação número 183/2014, de autoria da vereadora Balbina de Oliveira de Paula Santos, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários, levantes, por favor. Aprovado por unanimidade dos presentes. Do gabinete do vereador José Josimar Ribeiro, moção de congratulação com o digníssimo senhor Rubens Lara pela brilhante apresentação musical realizada na Câmara Municipal no programa Bem-vindo à Câmara. A moção de congratulação número 184/2014, de autoria do vereador José Josimar Ribeiro da Costa, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários, levantes, por favor. Aprovado por unanimidade dos presentes. Do gabinete do vereador José Josimar Ribeiro da Costa, moção número 185/2014, moção de congratulação com a digníssima senhora Magda Gualca, musicista, pela brilhante apresentação musical realizada na Câmara Municipal no programa Bem-vindo à Câmara. A moção de congratulação número 185/2014,
de autoria do vereador José Josemar Ribeiro da Costa, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários, levante-se, por favor. Aprovada por unanimidade dos presentes. Solicito agora que o senhor primeiro secretário, vereador professor Feital, faça a leitura das indicações. Do gabinete do vereador Antônio Hermes da Costa Jabá, indicação número 150/2014, para que seja instalado mais um container na rua José Augusto Rodrigues, próximo ao número 26, no bairro Jardim Aeroporto, que devido à demanda de lixos orgânicos, somente um não está sendo suficiente. Livre caminho, senhor prefeito. Do gabinete do vereador Antônio Hermes da Costa Jabá, indicação número 151/2014, para que seja instalado mais um container na rua Pastor Paulo Leiva Macalão, esquina com a rua Doutor Eugênio da Fonseca, no bairro Jardim Aeroporto, que devido à demanda de lixos orgânicos, somente um não está sendo suficiente. Livre caminho, senhor prefeito. Do gabinete do vereador Eduardo Ortiz, indicação número 152/2014, para que seja instalado um redutor de velocidade na Avenida dos Esportes, na altura do número 290, Parque das Indústrias. Livre caminho, senhor prefeito municipal. Do gabinete do vereador José Lito de Farias, Zé Lito do Quiosque, indicação número 153/2014, para que seja feita a execução da sinalização de trânsito através de faixas de pedestres sobre toda a extensão das referidas ruas: Rua Monsenhor Joaquim Clemente Bueno de Medeiros, Rua Doutor Miguel Vieira Ferreira, Rua Fernando Cortella e Rua Professor Mário Macedo, ambas localizadas no bairro Rancho Grande. Livre caminho, senhor prefeito municipal. O gabinete da vereadora Baldina de Oliveira de Paula Santos, indicação número 154/2014, para que seja feita a limpeza de Boca de Lobo, a rua Floriano Peixoto, esquina com a Barão do Rio Branco, bairro Centro. Livre caminho, senhor prefeito. Hoje teremos a tribuna livre, qual solicitou o uso dessa tribuna a senhora Sheila Ferreira de Medeiros, presidente da Bichos, Sociedade Anônima, para usar a palavra. Convido os vereadores Dr. Sérgio Castanheira e Zé Lito do Quiosque para introduzir ao plenário a senhora Sheila Ferreira de Medeiros. Informo que o uso da palavra em tribuna livre é de 10 minutos, podendo ser prorrogado por mais 5 minutos, desde que requerido pelo autor e aprovado pela presidência, conforme artigo 115, parágrafo 4 do regimento interno desta Casa. A presidência poderá cassar a palavra do orador, que se expressar com desrespeito ou linguagem própria ao legislativo. O orador não poderá ser aparteado durante o uso da tribuna, exceto se o permitir. Com a palavra, a senhora Sheila Ferreira de Medeiros, por 10 minutos. Boa tarde a todos, boa tarde aos vereadores, à imprensa, a todos presentes. É com um imenso prazer que eu estou aqui mais uma vez para falar de um trabalho que a grande maioria das pessoas aqui já conhecem, que é da Bichos S.A., que é uma entidade que luta contra os maus tratos a animais, a abandono, usando principalmente a informação como arma de combater esse tipo de crime.
A gente já faz muitas ações aqui na cidade por muitos anos. A maioria nos conhece pelas caminhadas, pelas as campanhas de inverno, também bazares beneficentes, enfim. O mote da gente é trabalhar com animais. E como a gente é Copa do Mundo, a gente vai ser sede. Como toda a grande maioria das pessoas, quando a gente recebeu essa notícia, a gente ficou super feliz. Ainda mais que a gente recebe 2 seleções e a gente está num lugar privilegiado, né? Porque fora Itu receber 2 seleções, nós temos Porto Feliz, nós temos Sorocaba, ou seja, nós vamos ter muitos turistas, só alegria. Aí foi passando o tempo, a gente foi conversando e daí de repente a gente começou a ficar preocupado. Quem tem animais sabe muito bem do que eu vou falar, que é a questão dos fogos de artifício durante as comemorações. Existe uma pesquisa que aponta, gente, que final de ano, durante encerramento de campeonato de futebol, ou seja, que tenha muita agitação, existe um aumento de até 30% no movimento em clínicas, em relação aos animais, abandonados, atropelados, mutilados, desaparecidos. E daí, de repente, quando a gente pensou em tudo isso, e aí a gente pensou aquele lado positivo legal que a gente vai ter, que a gente é uma subsede, a gente começou a pensar, pô, a gente vai ter um movimento super grande em relação à perda de animais e a todos esses problemas que a gente citou. Como a característica da gente é trabalhar com informação, a gente resolveu então desenvolver um guia, que chama Guia da Copa para Pets. É um guia de informação e orientação. Ele é bilíngue, inglês e português, a distribuição é gratuita e a gente vai estar colocando em bares, restaurantes, pontos turísticos. Aqui, inicialmente a gente começou por Itu, porque todo mundo sabe que depende de verba. Se a gente conseguir mais verba, a gente vai levar isso para outras cidades, principalmente aqui próximo da gente. O sonho, quando a gente criou isso, é inédito, não existe em lugar nenhum, era conseguir fazer com que essa ideia se propagasse e a gente pudesse resgatar vários animais e ajudar vários animais. E esse guia, ele é muito legal porque ele tem uma parte teórica e uma parte prática. A gente dividiu, então, essa primeira parte com dicas de como que a gente deve agir com os animais, o que a gente pode fazer, a preventiva. Então, é assim, antes, durante e depois. O que eu faço com o meu animal? Tem dicas, tanto para donos de cães, de gatos, cães e gatos, número de cães, 1, 2, 3, animais que a pessoa tem. E aí, a segunda parte, a gente fez pensando principalmente no turista. Já deve ter acontecido com vocês, né? ou pelo menos com um aqui, comigo já aconteceu, de estar visitando uma cidade, a passeio e tudo, e encontrar um cachorro machucado, atropelado. E aí já era final de tarde, começo de noite, eu desesperada, porque eu não consigo ver e deixar. Tá? Para mim é uma vida e assim, onde eu estiver, se eu ver, eu não vou deixar. E aí a gente recolheu esse animal e a gente começou a andar pela cidade, desesperado. E aí a gente não era de lá, já era noite, a gente ficou perdida. Bom, resumo a gente não conseguiu salvar esse animal, ele já estava em choque, a gente não sabe direito o que aconteceu com ele, e a gente não tinha informação. Então, quando a gente criou o guia, a gente pensou nessa situação também. Então, a gente tem toda essa teoria que a gente falou, e aí a gente desenvolveu também uma parte, uma listagem com prestação de serviço. Então, vai ter lá disponível, tanto para a população aqui da nossa cidade, como o pessoal que vem de fora, um guia com plantão veterinário, casa veterinária. Então, assim, o turista que estiver aqui, sendo ele estrangeiro ou não, se ele se deparar com uma situação como essa, provavelmente ele vai pelo menos ter como informação alguma coisa para ele se guiar, como proceder. E uma coisa que é muito legal em relação a esse guia, que esse guia também eu já apresentei ele na comissão da Copa que existe aqui na cidade, espero realmente que eles nos apoiem. Isso está sendo discutido, a gente vai ter essa resposta essa semana, porque sem apoio a gente não faz. E o diferencial é o seguinte, pra gente, a gente vive com essa realidade no Brasil, que são os animais pela rua e tudo, né? Mas não é uma realidade no exterior, gente. Então, assim, quando os turistas chegarem na nossa cidade, no nosso país, várias coisas que eles vão ver, uma das coisas também são os animais na rua. Pra gente é uma questão muito simples, muito direta, porque faz parte do nosso dia a dia, ainda está na nossa cultura, infelizmente. Agora, para eles não é assim.
Então, quando a gente apresentou esse guia também na comissão, a gente disse o seguinte: quem apoia essa ideia, apoia uma causa. E apoia também uma consciência. Quando a gente levou, por exemplo, para essa comissão, o apoio é importante porque mostra o quê? Olha, a gente ainda não conseguiu resolver essa questão, que a gente não resolve da noite para o dia. É uma questão que envolve muita coisa, uma questão de educação, uma questão cultural. Mas, pelo menos, a gente trabalha para amenizar a situação. O guia também vem para fortalecer a cidade que apoia o próprio guia. Então, gente, me fizeram algumas perguntas quando eu apresentei esse projeto. A gente já saiu em TV, já saiu em jornal, a gente está, inclusive, é engraçado isso, né? A gente saiu em muitos veículos da Grande São Paulo, como uma entidade que foi a única que pensou nisso. Então, eu realmente, hoje, vim aqui para falar desse projeto e pedir também o apoio de vocês. Porque eu acho que, como legisladores, eu acho que é importante vocês apoiarem o projeto. A distribuição é gratuita. O valor é de 17.400, alguma coisa assim. É o valor total desse guia. Ele é colorido. Se vocês fizerem a conta, vocês vão ver que o valor dele é o valor de mercado, não é um valor de publicidade. Vamos falar assim, a gente está ganhando dinheiro. Não, não é. E a iniciativa é mesmo para os animais. E eu peço muito, vim hoje pedir o apoio de vocês por conta disso. Que eu acho assim, essa consciência ela tem que ser geral. Ela tem que ser de todo mundo. Por quê? É muito engraçado, porque eu fui dar entrevista para uma jornalista, e aí a gente estava conversando, ela falou para mim, e falou o seguinte: mas é legal, mas é só para quem gosta de bicho, né? Eu falei, não, eu não acho que seja. Eu acho que primeiro é para quem gosta de vida. Né? Porque você vê um animal agonizando, morrendo, e você não ter sensibilidade de saber que é uma vida que está sendo perdida, para mim é inaceitável. Para mim é vida. E a outra são gastos, gente, sai do bolso de vocês, de todos nós. Porque a cada animal que se perde, e isso é um papel que o guia vai fazer também, que é o preventivo, quando passar tudo isso e o animal ficar perdido, ele vai terminar indo para as zoonoses, tá? Porque o pessoal acha que leva lá, é depósito, né? Infelizmente. E também vai para as instituições que tem aqui na cidade, que já estão super abarrotadas. Aí, para a gente manter essas instituições, a gente tem que ajudar. Aí a prefeitura ajuda de uma forma direta com verba. E quando a gente fala em zoonose, a gente também fala de imposto, né? Que são verbas da saúde que vai para lá. Então, assim, a questão animal ela vai muito além do só gostar, só interesso porque eu tenho cachorro. Não, ela é uma questão social, né? Ela é uma questão abrangente. E eu vim, então, na verdade, pedir o apoio de vocês. Eu já conversei, inclusive, com alguns vereadores, eu já conversei com o Bastos, já tive apoio do seu Olavo, obrigada. Matheus também, que foi um dos primeiros já a nos ajudar. E eu gostaria realmente de contar com o apoio de vocês. E uma coisa que é legal, cada apoio que a gente tiver, vai estar disponível nesse guia, nas primeiras páginas, o nome completo da pessoa que fez essa doação. E dependendo do valor da doação, tá? A gente começa com doação a partir de R$15, tá, gente? E vai aí até, a gente tem para a empresa também, até R$2.000. E aí também tem um hall que a gente criou nesse livro, para a foto das pessoas que apoiaram esse projeto ficar exposta. Então eu acho que é uma oportunidade legal também para os legisladores aí apoiarem uma causa que envolve tudo isso em relação a tudo que a gente disse. E a gente, para quem quiser acompanhar um pouco do nosso projeto, a gente está no site catarse.me, que é um site de financiamento coletivo também, que foi uma forma inovadora de a gente jogar esse projeto aí para todo mundo ficar conhecendo que o financiamento coletivo foi a primeira fase de coleta, né, de verba para realizar esse guia. E a gente está nessa segunda fase agora, que é bater de porta em porta mesmo, para todo mundo poder ajudar da melhor forma possível. E é isso. Obrigada, viu, gente? Obrigado pela presença, Sheila. E a Câmara está de portas abertas, tá? Para receber e ajudar. Obrigada. Solicito aos vereadores Dr. Sérgio Castanheira e Zé Lito do Quiosque conduzirem a senhora Sheila Ferreira de Medeiros para a retirada do plenário. Esgotada a leitura do expediente, coloco
a palavra em tema livre por 55 minutos. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos oradores. Pela ordem dos inscritos, vereador senhor Olavo Volpato. Essa palavra. Com a palavra, o vereador Olavo Volpato, por 15 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, trago a esta casa uma preocupação já dos municípios de Salto e Indaiatuba, que realizaram comissão parlamentar de inquérito contra a CPFL no município. Apagões repentinos e oscilações no fornecimento de energia são as principais reclamações que chegam aos ouvidos dos vereadores saltenses e indaiatubanos quando o assunto CPFL está em pauta. Para se ter uma ideia da tamanha revolta da população com o serviço prestado pela concessionária no município, somente na sessão da última terça-feira, dia 22, os vereadores planejaram uma reunião com representantes da CPFL para esclarecer os motivos dos problemas registrados no município. Eles estão dando risada da nossa cara. A CPFL não está nem aí com Salto, Indaiatuba e Itu, pois a presidente Dilma Rousseff quer empurrar a responsabilidade para as cidades. Está muito complicado e é preciso tomar alguma atitude, diz o vereador Eliano de Paula de Salto. Luzia Vidal também não poupou críticas à concessionária. Mandamos questionamentos e a resposta é sempre a mesma. Está um absurdo, um descaso com a cidade. Temos que questionar os motivos dos apagões, luminárias acesas durante o dia e também sobre a remoção de postes, que é lei. Mas a concessionária não realiza o trabalho, argumenta a vereadora de Salto. Os vereadores Edivaldo Preto e Edivaldo Garotinho também encaminharam questionamentos à concessionária para obter informações sobre os problemas de interrupção de energia em bairros da cidade de Salto. Bom, senhor presidente, nós podemos ver aqui que Salto e Indaiatuba já deram o seu grito e nós estamos ainda convivendo com o problema de apagões na cidade de Itu. Trabalho numa empresa onde pelo menos dia sim, dia não, ocorre o apagão. Tivemos que adquirir um gerador para entrar quando cai a energia elétrica. E agora, de pouco mesmo, os refletores aqui de frente da casa estavam acesos por problemas na fotossíntese, lá, que controla o serviço. E isso é por causa de queda de energia, porque quando cai a energia, aciona o dispositivo. É constante nós andarmos pela cidade e vermos luminárias acesas durante o dia. E à noite, o contrário, apagadas numa quantia grande. Eu sei que isso é pressão do governo federal para que o município assuma esse serviço. Eu já quero declarar de antemão, senhor líder, que se vir para essa casa um projeto de lei para o município receber mais esse encargo, nós não vamos cair nessa conversa, porque vai ser mais um presente de grego para o município. Vão acedar com alguma coisa bonitinha, mas daí a pouco a bomba vai ficar para a cidade. A cidade que já assume problemas de saúde, problemas de creche, problemas de escola, problema de água, certo? E vai ter que assumir também o problema de energia. Vamos ver e fazer uma pressão na cidade de Itu também, irmanando a Salto e Indaiatuba, já que começamos a despontar como região administrativa de Sorocaba, região criada recentemente, para lutarmos pelos nossos problemas em conjunto. Vamos nos irmanar, pelo menos a Salto, que pertence à nossa região.
Também, senhor presidente e senhores vereadores, vou ler um artigo de Eloy de Oliveira, do Jornal Taperá, a preservação do Piraí. As autoridades saltenses precisam ouvir e incorporar com necessidade o alerta feito pelo ambientalista saltense, um grande homem que eu conheço pessoalmente, chama Francisco Moschini, que já ajudou muito o Vale do Tietê aqui em Itu, que chamou a atenção na reunião do Conselho Gestor das Áreas de Proteção Ambiental de Cabriúva, Cajamar e Jundiaí, no último dia 10, para os riscos que o Ribeirão Piraí está sofrendo. A ameaça ganhou contornos de gravidade desde quando a Prefeitura de Cabriúva decidiu ampliar a área urbana do município, o que invadiu parte da área de preservação do manancial. Essa lei, aprovada pelos vereadores daquela cidade, coloca em risco iminente e prejudica a longo prazo todas as pessoas que dependem da água do manancial. A Prefeitura divulgou comunicado e tem procurado se explicar, dizendo que a ampliação da área urbana visa apenas e tão somente regularizar a situação das pessoas que vivem às margens do Ribeirão de forma totalmente nociva para a vida saudável do curso d'água, tendo em vista que o esgoto produzido por elas vai para o Piraí. Na prática não é isso o que ocorre, posto que a administração cabriúvana não tem sequer ideia de quantas pessoas vivem ilegalmente nas margens do Ribeirão. Quem se alvora na defesa de pessoas humildes e sem noção do perigo que representam, com aquelas, deveria ter no mínimo noção de quem é, com quanto se está lidando. Em outro momento, a Prefeitura de Cabriúva alega que a responsabilidade por aquelas pessoas, vejam, senhores vereadores, é da Prefeitura de Itu, pois estariam no território do município vizinho. Ora, se não pertencem à sua cidade, qual é a razão para a administração elaborar uma lei para proteger tais pessoas e evitar uma ampliação do volume de invasores, como se tem observado nos últimos tempos no local? Além disso, o ambientalista afirma que o Piraí já sofre agressões ambientais provocadas pela ineficiência da estação de tratamento de esgoto do bairro Jacaré e Cabriúva, devido à presença de esgotos a céu aberto, em pequenos córregos afluentes, moradias irregulares em sua margem e terraplanagem grandes de várzeas. Bom, senhor presidente, eu vou entregar a Vossa Excelência esses dois artigos e pedir para Vossa Excelência que conste em ata desta sessão, pelo menos a nossa preocupação, e solicitar da Casa que devemos nos irmanar a Salto, a Indaiatuba, e fazer uma comissão de pressão em Cabriúva para que isso não seja tornado daqui para o futuro um empecilho do principal Ribeirão que irá abastecer Itu no futuro. Todo o esforço das administrações municipais foram para fazer a barragem do Piraí. Não vai adiantar nada se nós fizermos a barragem do Piraí e depois essa água que vai para lá seja água infectada por esgoto, por outros invasores dos municípios vizinhos. Vamos nos irmanar e levantar mais esse problema junto à administração municipal, senhor Lito, junto ao senhor prefeito municipal. Também, senhor presidente, não poderia deixar de enviar os meus agradecimentos ao coronel, comandante da Secretaria de Segurança, Trânsito e Transporte, coronel Marco Antônio, que apagou em 3 placas o acento da palavra de Itu. Mas continua, senhor presidente, indo daqui indo de Salto para Itu, na divisa do município, o acento de Itu. De Itu para Salto não tem. Se o senhor for a Cabriúva, a mesma coisa. Na Gruta da Glória, está lá o acento na divisa do município da cidade de Itu. E se o senhor for também na rodovia Castelinho, logo na divisa do município do Sorocaba também, indo de Itu para Sorocaba, acento da palavra Itu,
e Milho Sorocaba para Itu não tem aceito. Quer dizer, a pessoa é ignorante. O governo do Estado devia ter funcionários coesos com a língua primeiro. Que faz praga tem que conhecer a língua. A língua pátria, a língua mãe, a língua que nós aprendemos nos bancos escolares. E evitar erros como esse que agridem a cidade de Itu. Senhor presidente, senhores vereadores, ainda eu queria agradecer, senhor Nível, o senhor prefeito municipal, que num e-mail que eu recebi de um cidadão reclamando na Avenida Ernesto Fábio de um quiosque de lanche que vive importunando o pessoal após as 23 horas. Mandei esse e-mail ao senhor prefeito e ele imediatamente despachou para o coronel Marco Antônio para que procedesse amistosamente com o proprietário do quiosque, que ele deveria reduzir o som para os horários permitidos. Agradeço porque às vezes não é uma punição férrea que iria resolver o problema. E talvez no bom senso esse cidadão entre e respeite os demais moradores de um conjunto habitacional chamado Prudente de Moraes, construído em 1969 por João Machado Medina Souza. Também, senhor presidente e senhores vereadores, queria congratular com Vossa Excelência, vereador Marquinhos, pelo dia do escoteiro, que Vossa Excelência apresentou o requerimento nessa sessão, que é comemorado em todo o mundo no dia 23 de abril. O movimento foi fundado pelo britânico Robert Bandepower em 1907, com o objetivo de tornar meninos e meninas cidadãos exemplares. Os escoteiros têm diversos lemas, como estar sempre alerta para ajudar o próximo e praticar diariamente uma boa ação. Os escoteiros prestam a natureza e as atividades ao ar livre, como exercícios, excursões e acampamentos, que têm como finalidade ser desafios para desenvolver noções de dever com a pátria e para com o próximo. O Dia Mundial do Escoteiro também é conhecido simplesmente como o Dia do Escoteiro, ou Dia do Escotismo. Parabéns, Marquinhos, pela lembrança. Conta com o meu abraço. Também